Bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Dormiram de boa? Dormiram bem? Hoje é um feriado. Há quem queira dormir um pouquinho mais por conta desse feriado. Hoje vamos ler capítulo 14 de Apocalipse. Vamos ler capítulo 14 de Apocalipse. Primeiro, um breve resumo do que ontem nós lemos. Ontem foi nos apresentado essa figura do anticristo. Claro que não de forma explícita, porque não podemos perder a noção de que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, sim. A gente vai ter que fazer algumas escolhas na leitura. Não podemos literalizar algumas coisas e as outras tornar apenas símbolos. A gente tem que ler com um olhar aberto para o todo dos significados da Bíblia em si. Então, ontem essa figura anticristo apareceu como tendo o parecer dessa besta que emerge do mar e depois a besta que emerge da terra. Mas o teor ontem da nossa leitura foi adoração a essa besta que emerge do mar, que parecia que tinha sido morta, ferida com uma chaga mortal e milagrosamente ou magicamente foi curada. E a besta que emergia da terra adorava não só a besta que emergia do mar, mas fazia com que todos que habitassem na terra nessa circunstância, nesse momento, nesse ambiente, também adorassem a besta, ao ponto de fazer uma estátua, de fazer uma imagem, de fazer um holograma, de fazer algo que se assemelhe, que pareça muito com a primeira besta que tinha sido ferida de morte e estava viva, foi curada. E foi concedido que essa estátua, que essa imagem, que esse holograma, que essa inteligência artificial, com a cara, com o semblante, com tudo o que representava e que era e que parecia que se assemelhava com a primeira besta que emergia do mar, que foi ferida de uma chaga mortal e estava viva, milagrosamente ou magicamente, foi dado a ela um espírito para que
essa besta falasse e fizesse mortos todos aqueles que não adorassem a ela. Aí ela começou aquele controle absurdo que a gente leu ontem e fez que a todos, olha, todos, são todos. Aí ela começa a falar que todos são esses para que não fique só o todos daquela circunstância, mas todos, ricos e pobres, livres e escravos. E fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Qual a intenção, qual o objetivo de marcar a todos? Que não pudessem comprar, vender, não pudessem ir, não pudessem fazer qualquer outra coisa, nenhuma transição, não pudessem comprar nada, vender nada, existir na sociedade jamais, só se for de forma escondida e muito bem escondida, porque nesse ambiente onde o anticristo vai surgir, a tecnologia vai estar no apogeu como ela está hoje. A inteligência artificial, os robôs que já existem nesse ambiente, a gente vai vislumbrar o apogeu da ciência, da tecnologia, dessa fusão de homem e máquina. Então, se esconder nesse momento, nesse ambiente aqui, vai ser quase que impossível. Você vai ter que se esconder pelos escombros, pelos becos mais distantes, onde a tecnologia não alcança. Então, por isso que você não vai comprar, nem vender, nem existir, nem ir e vir, se você não aderir esse controle, se você não doar a sua mente a esse sistema, a esse governo, a essa figura anticristo que é tudo contrário a Cristo, opositor. É aquele que anda, existe e vive contra ao que Jesus é. Sempre tentará imitá-lo na perspectiva do engano. E quem não tiver esse selo sobre a sua consciência, uma vez que você doar a sua mente para ser marcada por qualquer ideia contrária à vida, a sua mão, tudo que sai de você como obra, mão, como possibilidade na direção do outro, da vida de você mesmo, já é daquele que te marcou. Por isso, que aquele que marcar e que aceitar essa marca na consciência, está pronto para doar toda a sua vida, porque a mente é o centro. E o número é o número de um homem. 666, 666. 6 é um número que tem como simbolismo a não completude, a imperfeição. 6 é um número que representa o não perfeito, a imperfeição. 666 é a tríplice da imperfeição, a tríplice do engano. 666 é a tríplice da tentativa de querer ser perfeito. Tríplice do 6 é a tentativa. O 6 representa a imperfeição. No sexto dia o homem foi criado. Então, é um homem carregando para si o título de Deus, mas é imperfeito, imperfeito, imperfeito. É a tríplice do engano, da imperfeição, do antropocentrismo, do homem no centro do universo, controlando as massas. Esse é o contexto do capítulo 13 que lemos ontem. É um ambiente que nos é apresentado como, até no versículo 4 nos diz assim: e adoraram o dragão, que é Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo:
Nesse ambiente, a terra, o mundo vai estar ovacionando. Por quê, gente? Esse líder mundial, ou esse governo mundial, essa figura, esse anticristo vai chegar no ambiente, no momento exato, onde, por mais que nós tenhamos chegado no apogeu de tudo, da ciência, da tecnologia, da facilidade, do crescimento, do expandir da mente, do dilatar para o coração, do coração para crer em muito, os nossos olhos nesse ambiente estará vislumbrando coisas impensáveis há anos atrás. E o mundo estará um caos, como um caos o mundo está. O mundo estará repleto e sendo direcionado pelo ódio, como pelo ódio o mundo está sendo regido. Os homens farão para si líderes que falem para os seus próprios umbigos, farão para si líderes que lhes afague o coração, que lhes façam cafunés existenciais, falando somente acerca das suas avarezas, das suas prostituições, das suas fornicações, das suas lascívias, das suas idolatrias, como o mundo vive hoje. Segundo Timóteo, nos últimos dias, que é esse ambiente onde Cristo vai emergir do mar é povos, a Bíblia diz e nos conta que os homens darão ouvidos a espíritos enganadores, emprestando seu coração a demônios, fugindo de toda possibilidade da verdade. Por quê? Porque as suas mentes já foram vendidas e tragadas por esse espírito que tragou esse tempo. Onde Cristo vai emergir do mar, dos povos, das nações, de gente, do meio da gente, quando o mundo estiver um caos, como o caos o mundo está. Então ele surgirá com essa perspectiva e lembrando como a aparência de que será aquele que resolverá o problema das guerras, da fome, das ideologias, dos infinitos partidos. Ele unificará não só a política, mas a religião, a moeda. É por isso que ele colocará uma marca na mente, significando que um só pensamento, meu Deus do céu, em tudo, ele vai marcar todos. Então o anticristo vai surgir nesse ambiente. O capítulo 13 é o capítulo desse poderio dele. Aí o final do versículo 4 diz que esse povo que vai vislumbrar esse ser emergindo do mar, vai bradar em quem é semelhante a besta. Besta significa poder. Quem é semelhante a esse governo, a essa pessoa? Quem é semelhante à besta? Quem poderá vencê-la? Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá batalhar contra a besta? Então esse contexto 13 de Apocalipse é o contexto onde a besta vai ser adorada. Agora nós vamos entrar no capítulo 14, que é o paradoxo do capítulo 13, que é um contraste, que é o oposto, o inverso do que o capítulo 13 nos apresenta. O capítulo 14, já quero fazer uma introdução para você, que é um capítulo da vitória do Cordeiro e da Igreja de todos os tempos. Inclusive Israel é a vitória contra o anticristo. É o iniciar de forma mais intensa do juízo caindo sobre os ímpios e o gozo eterno alcançando aqueles que não se deixaram marcar, não doaram a sua mente para nenhum anticristo, para nenhum anti-evangelho, que não se engravidaram, não se embebedaram das doutrinas dos demônios. Esse é o contraste do capítulo 14
e do capítulo 13. Vamos ler o capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. E eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Já lemos sobre as 144, essas figuras, no capítulo 7 de Apocalipse. Está aqui, ó. Na tribo, e vi o número, e ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados. Quem são os 144.000? 12.000 de cada tribo, de 12 tribos. Então lá em Apocalipse 7, versículo 4 até o 8, que nos conta acerca desses 144.000. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas estavam escrito o nome de seu pai. O monte Sião a gente pode trabalhar e pode pensar na perspectiva de uma série de possibilidades. Número 1, existe o monte Sião, e Sião é chamada também de a morada de Deus, um ambiente celestial. Vamos ver em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, só para a gente entender um pouquinho. 22, 23 de Hebreus, capítulo 12. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e os muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igrejas dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a gente pode pensar que essa Jerusalém, esse monte Sião, é a nova Jerusalém, é a morada onde Deus está. Por isso que ele diz, e olha, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em sua testa estavam escrito o nome de seu pai, dando-nos a entender que aqui é o ambiente onde aqueles que não foram selados, que não foram marcados pela besta que o capítulo 13 nos apresenta, estão em gozo eterno, em Sião, nas moradas de Deus, na dimensão de Deus, ou qualquer nome que você pode dar, queira dar céu. Eu gosto de chamar da dimensão de Deus, que é o céu. O céu não é uma geografia, o céu é uma qualidade, é uma dimensão onde tudo em nós ganhará o clímax, e o centro desse céu será o Cordeiro Jesus. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, nas moradas dele. Com quem? Com os 144.000, que são 12.000 de cada tribo das 12. Lembra que o 12 é uma representação da completude, 12 tribos, 12 discípulos, 12 fundamentos, 12 portões, só para que nós entendamos que é o todo. Também são a completude do povo de Israel. Não são apenas 12.000 do povo de Israel, são 12.000 porque é para nos apresentar e nos referenciar como sendo a totalidade do povo, todos aqueles que reconheceram o Cordeiro, todos aqueles que se entregaram agora em fé igual a Abraão, ao Cordeiro que se encarnou, que foi morto antes da fundação do mundo. 144.000 representando a totalidade de todos os povos de Jerusalém. Estou usando povos no plural,
significando as gerações, todas as gerações que existiram, que é povo de Israel, fazem parte desses 144 mil. Não são literais 144 mil, são a completude do povo de Israel, sim, e também são a completude do todo daqueles que não adoraram a besta, também pode vir a ser. Mas nos concentremos aqui em duas coisas importantes. Não se impressione com os símbolos, mas sim com o princípio. É isso que a gente está tentando juntos entender no livro de Apocalipse. E vi no Monte Sião o Cordeiro. Com quem? Com quem estava o Cordeiro? O Cordeiro, já sabemos que é Jesus que venceu. Está na sua morada. E quem está com ele? A completude de um povo que foi escolhido. Se concentre nisso. Sabemos que são 144 mil do povo de Israel, representando a totalidade, mas que também tem a ver com o povo que foi escolhido, que foi marcado por Deus, que tem em suas testas escrito o nome do Pai, que tem em sua mente a consciência do Cordeiro. Versículo 2: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista, que tocavam com as suas harpas. Era uma voz que no primeiro momento era um barulho ensurdecedor, como muitas águas caindo, e como um trovão poderoso, mas ao mesmo tempo que era poderoso no volume, no decibéis das possibilidades de chegar aos meus ouvidos, era um barulho ensurdecedor. No entanto, era como a voz de uma arpista que tocavam com as suas harpas. Era melódico, era harmonioso, era agradável, era um barulho universal, era um barulho que alcançava todos os cantos da terra. Era um barulho ensurdecedor e arrebatador. Fazia com que os meus olhos arregalassem de tanto barulho e ao mesmo tempo ele se pacificasse, porque era harmonioso e melódico, como um arpista que toca suas harpas. E esse povo vitorioso aqui, nós estamos no cenário da vitória do Cordeiro, daqueles que não aceitaram a marca do capítulo 13 de Apocalipse, é um contraste. E eles cantavam um cântico novo diante do trono. Diante de onde? Diante do trono. E cantavam como um cântico novo diante do trono. Por isso eu quero simbolizar Sião como as moradas de Deus, porque é onde há o trono. Se nós literalizarmos como Monte Sião, então não pode ser Sião, porque aqui eles estão cantando um novo cântico diante do trono do Cordeiro. E cantavam um cântico novo diante do trono. E diante de quem? Dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Por isso nós pegamos Sião e simbolizamos como as moradas de Deus. Por quê? Porque eles estavam diante do trono, diante dos 4 seres viventes, diante dos 24 anciãos. E onde foi que vimos isso? Lá no Apocalipse 4, quando João vê os céus abertos, e ele entra e vê diante do trono os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Entendeu? Esse é o ambiente da vitória, do regozijo, do gozar de toda a plenitude da presença do Cordeiro. E eles cantavam um cântico novo, um cântico composto e escrito, melodificado, harmonizado, ritmado ali naquele ambiente. Foi algo que surgiu, parece que no inconsciente de todos que estavam ali. E eles começaram a cantar.
sem se combinarem, mas que era o mesmo cântico. Que cântico era? Um cântico novo. Diante dos 4 animais, diante dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Por quê? Porque tem a ver com particularidade. Lembrando que esse ambiente é um ambiente onde foram todos arrancados de uma tribulação inimaginável, indizível, indescritível, impensável. Então cada um aqui, ninguém sabia o cântico porque foi uma experiência desses que lá estavam. É da mesma perspectiva da pedrinha branca que já lemos aqui em Apocalipse, que também fala desse ambiente da vitória que vai ser nos dado uma pedrinha branca, que tem a ver com individuação, individualidade, porque tem a ver com a tua experiência. Ninguém sabe, não é porque ninguém saberá. Ninguém sabe é porque eles vieram de uma perseguição e houve muitas mortes, muitos mártires, então eles tiveram as suas experiências e ninguém sabia o cântico, porque tinha a ver única e tão somente com a experiência desse povo, dessa completude do povo de Deus, dos escolhidos que foram marcados com o selo de Deus e por terem sido marcados com o selo de Deus foram perseguidos, foram encontrados e foram mortos. Mas morrer nessa circunstância da tribulação, da perseguição do anticristo a todos aqueles que de Deus são, matá-los não significa que ele os venceu. Pelo contrário, significa que aqueles que o anticristo matou, venceu o anticristo, porque eles não apostataram da fé. A morte nesse ambiente onde vai emergir a besta do mar, que imporá uma marca sobre a testa e sobre a mão, aqueles que morrerem negando essa marca da besta, na perspectiva da besta e dos que adoram a besta, aqueles que foram mortos pela besta, estão sendo derrotados na perspectiva de Deus do céu, dos selados de Deus. É a maneira única de vencer a besta. Porque quem já de Cristo já passou da morte para a vida. O modo de como vai morrer, se é por Covid, se é por tragédia, se é por acidente, se é por doença, se é pelo anticristo, se é por qualquer possibilidade da morte, não vai fazer diferença, porque já passamos da morte para a vida e vamos morrer. Como? Não sabemos. Mas aqui, eles tinham um cântico novo que ninguém sabia cantar. Sabe por quê? É porque tinha a ver com a particularidade, com a experiência de dor e de suportar todas as perseguições. Então era um cântico que só era sabido por aqueles que existiram e experimentaram todas as dores da existência desse tempo onde o anticristo é o Deus. E cantavam um cântico que ninguém sabia cantar, a não ser os 144.000 que foram comprados da terra. Quem são estes? Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Que mulheres são essas? Se a gente literalizar, a gente vai cair no erro. Mulher, na profecia, significa igreja. Mulher, nas profecias, significa a igreja. Já vimos isso em outras partes do Apocalipse. Então, o que ele está dizendo aqui são aqueles que não se contaminaram com a mulher, com a igreja prostituta, com aquele uso plural com mulheres, é por conta das infindáveis ideologias imantadas e caracterizadas com o nome de Jesus. Lembra lá? Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome supostas igrejas, mas Jesus vai dizer para elas: apartai-vos de mim. Quem são esses que cantam um cântico novo? Aqueles que não se contaminaram com a Babilônia. A gente vai ler um pouquinho mais para frente aqui. Porque são virgens
de nunca terem tocado em mulheres, de nunca terem se relacionado. Não. Virgens de terem se guardado em meio a tanta perversão religiosa, de tantas doutrinas, porque essa perspectiva de se relacionar com mulher é a mesma perspectiva que fala lá em Efésios e em Coríntios, se eu não me engano, Paulo dizendo e tratando que assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua mulher, que é a referência da igreja, e o homem a referência do Cristo. É só um arquétipo para demonstrar que é a questão da igreja, essa questão, todas as vezes que Jesus se apresenta como cabeça, ele apresenta a igreja, mulher, como noiva, como que vai haver um casamento, e o que há no casamento, a relação íntima, sexual. Esse capítulo 7 de Mateus, quando aqueles que se dizem de Deus, que se prostituíram com essas igrejas aqui, que Apocalipse versículo 4 nos diz, são contaminados com ela, vão dizer assim: em teu nome eu expulsei demônio, eu fiz sinais, eu fiz prodígios, eu era de Deus, etc, etc. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Esse conhecer, esse verbo no grego, no original, é o mesmo verbo usado em Mateus capítulo 1, que diz: e José não conheceu Maria até que o menino nascesse. Esse conhecer lá é de ter relação sexual, de ter tido a intimidade entre casal. Por isso que aqui nos diz: se você não se deixar ser invadido por Jesus, você não vai ser por ele morado. O Deus Emanuel precisa que você se abra para todas as possibilidades. Ele até me compara com um ato sexual mesmo. Pode soar absurdo para muitos, mas não é. Significa o ato sexual uma intimidade no máximo. O sexo é o máximo de intimidade, é uma invasão entre os dois, se invadem. É isso que Jesus está dizendo. Que o que ele quer contigo é ter essa invasão. Que você e ele sejam um. É isso, é essa figura, é esse simbolismo. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, que não tiveram relações, não emprestaram a sua mente e o seu coração. Não se prostituíram com doutrinas de demônios que parecem ser de Deus, mas não são. Eles são virgens porque eles se guardaram. A virgindade dá-nos a entender se guardar para um momento. Se guardaram para Deus. Eles se invadiram de Deus e eram virgens porque não se prostituíram com as igrejas e suas doutrinas. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, significando que eles em algum momento não vacilaram, não mentiram, não fizeram coisas que não são legais. Não está falando disso. Na sua boca não se achou engano, porque deles só saía o Evangelho, as boas novas. Eles eram falhos, sim, eram pessoas imperfeitas, sim, mas da sua boca eles lutavam todos os dias para só sair o Evangelho. Não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Versículo 6, e vi outro anjo. Lembra sempre a figura do anjo é mensageiro, aquele que entrega algo. Trazendo para a nossa figura, hoje nem tanto mais, mas ainda assim, um carteiro que chega na tua casa e te entrega uma carta, um mensageiro. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o que? O artigo definido, o Evangelho eterno, para proclamar o que ainda aos que habitam sobre a terra. Lembrando aqui no ambiente dimensional de Deus, está havendo um regozijo, um cantar de um cântico novo, porque eles, no ambiente paralelo da terra, a besta está dominando, e os povos da terra e os homens estão cantando: quem é maior do que a besta? Adoremos a besta é o nosso líder,
é o nosso presidente, é o rei das nações. Mas no céu, na dimensão de Deus, está acontecendo isso que acabamos de ver. Não podemos afirmar que isso está acontecendo simultaneamente em dimensões diferentes, ou simplesmente é um saltar para um outro ambiente só para nos mostrar o que acontecerá. Mas nos diz que um anjo, bradando pelo meio do céu, ele tinha um evangelho eterno. Paulo nos diz: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Esse é o corpo da nova e eterna aliança, significando que é o Cristo, o evangelho do Cristo encarnado. E esse anjo, viu o anjo voar pelo meio do céu, ele tinha o evangelho. Esse anjo é um anjo ou é um povo que ainda assim, nesse tempo de angústia, nesse tempo de apostasia no clímax, onde o anticristo será o Deus 666, o homem sendo Deus divino, a tríplice da imperfeição, alguém, um mensageiro, ainda terá um evangelho eterno para propagar nesse tempo. Mateus 24:14, se eu não me engano, já lemos. O 13 diz: por conta da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, e o evangelho do reino será pregado a todos os povos, então virá o fim. Então, nós podemos entender que um anjo voando pelo meio do céu, significando que ele vai correr por todos os ambientes, tendo um evangelho eterno na sua boca, para proclamar aos que ainda habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, pelo meio de todo o céu, significando que ele vai abranger o todo. É um mensageiro. O anjo é uma figura de um mensageiro. Pode ser um povo, pode ser aqueles que estão ainda escondidos nos meios das esquinas das cavernas, e é lhes dado um evangelho eterno para propagar ainda em toda a terra. Versículo 7, dizendo: o que eles vão dizer com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É um paradoxo, é um contraste ao versículo 4. E o povo dessa circunstância, versículo 4 do capítulo 13, adoravam a Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E aqui no versículo 7, dizendo: esse povo que vai propagar esse evangelho eterno, enquanto o povo vai estar dizendo: adoremos a Satanás, vai chegar um povo com o evangelho eterno e dizendo com grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória a ele, porque é vinda a hora do seu juízo. Então adorem aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então esse povo que vai ter um evangelho eterno, ou esse anjo, esse mensageiro, vai estar propagando o oposto daquilo que o mundo vai estar fazendo, porque estão marcados, estão chipados, existe uma impressão na sua consciência, existe uma ideia poderosa na sua mente que o anticristo é Deus, que o anticristo é um enviado de Deus, e essa vai ser a ideia desse mundo, que aquele que estará governando é um enviado de Deus para salvar o povo, salvar as nações. Então eles vão estar adorando a Satanás, porque o anticristo vai governar com o poder de Satanás. Não vai parecer, meu Deus do céu. Não pense que vai ser um dragão, uma besta com cabeças. Não, é um homem. É uma figura que vai ter como intenção, disfarçada, é claro, de trazer paz, de pacificação. E ele vai conseguir fazer isso por um tempo. Por isso que vão estar adorando ela. Mas esse povo, esse anjo, esse mensageiro, vai estar bradando com grande voz: temei a Deus. Não temer na perspectiva de temer, medo, de ter medo, pavor, ao ponto de ver e correr, se esconder. Temer de respeitar, temer de querer estar sempre, querer
temer de querer abraçá-lo, de querer tê-lo, de querer estar na presença dele para sempre. Então adore ele, porque ele fez o céu e a terra, fez o mar e todas as fontes das águas. E outro anjo, enquanto esse anjo bradava, outro anjo seguiu dizendo, seguiu ao mesmo ambiente, na mesma terra, caiu o que? A Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 11, se eu não me engano. Os capítulos não são muito precisos na minha mente, mas sim só a história e o todo. Deus já tinha prometido lá em Gênesis 9 que ele não destruiria mais a terra com água. O mundo estava aqui nesse ambiente de capítulo 11 de Gênesis, estavam vindo do dilúvio. O mundo já tinha sido destruído. Deus já tinha prometido, e como prova, o arco-íris no céu representando a sua promessa de que não destruiria mais o mundo com água. E esse povo estava desconfiado de que Deus enviaria mais uma vez o dilúvio, águas, e eles começaram a construir uma torre muito alta, com a intenção muito alta de tentar chegar aos céus. Qual o objetivo disso? Em caso viesse um outro dilúvio, eles mesmos se salvariam. Chegar até o topo, até Deus. No capítulo 11, quando Deus viu isso, ele falou, vamos confundir o homem. E a partir dali, Deus destruiu a Babilônia, a Torre de Babel, os povos se dividiram e os idiomas se tornaram plurais. Existiram muitos idiomas a partir daí. E esse era o engano de Babel, porque eles deram de beber em todas as nações, de que nós temos que chegar no topo do céu. Olha, essa é a ideia do anticristo, né? De o homem mesmo, o homem sobre o homem, é construir uma torre que chegue aos céus. Lembra lá que lemos Isaías? É uma representação, uma figura de que tu estavas, falando de Satanás, tu é Lúcifer, tu estavas diante da presença de Deus, e tu propôs no teu coração, subirei, Torre de Babel, subirei acima do trono de Deus e erguerei o meu. Babel era esse o ensino, a marca da besta é essa. É esse ensino de Babel, que tem como anticristo esse Senhor. Ele sobe, homem sobre o homem, acima de tudo, construindo seu trono, acima do trono de Deus. Outro anjo gritava, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, uma mensagem para todos aqueles que estão nesse ambiente. E esse anjo bradava, gritando. E o anjo dizia com grande voz, o que é grande voz? É quando ele está querendo dar ênfase. Quando você está conversando com alguém e você quer dar ênfase a algo, você aumenta o tom da sua voz e a sua expressão. A voz fica mais veemente, mais alta em volume. Então esse terceiro anjo, os outros anjos que nós acabamos de ler, eles apenas propagavam, mas esse terceiro anjo, ele aumenta a sua voz, dizendo com grande voz, com uma voz mais alta, com uma voz mais poderosa. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, trazendo para miúdos, se alguém adorar esse líder mundial, se alguém adorar essa besta e a sua imagem, o seu holograma, a sua inteligência artificial, que é a mesma coisa, receber e se engravidar por essa ideia da Babilônia de querer ser Deus, e se engravidar, se deixar marcar, é doar a sua mente para esse sistema, é doar a sua mente para esse governo, é doar a sua vida para esse governo, é olhar para aquele que estará no governo mundial e doar tudo que você é para ele, é acreditar nas doutrinas dos demônios, tendo como força motriz do seu existir aquilo que existe nesse líder mundial, que é o quê? O ódio.
aquele que se deixar marcar por aquilo que esse líder mundial que é o ódio, porque ele vem com o poder do dragão, e o que o dragão é, senão para matar, roubar, destruir, o que significa isso? É ódio. A marca, aquele que se deixar marcar pelo ódio, tendo ódio como o existir da sua vida, olho por olho, dente por dente, aquele que for contra a besta, você mesmo vai matar com suas próprias mãos, porque o ódio vai estar na sua testa, na sua consciência, na sua mão direita, sua atitude. Você vai acordar, dormir, maquinando o mal na mente. Você vai acordar, dormir, sonhar com vingança, pensando o que fazer para adorar a besta. Porque esse líder tirou vocês de um caos, de uma guerra, e você vai maquinar dia e dia, tendo como força motriz e modus operandi o ódio. E esse terceiro anjo bradava com alta voz, dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Não pense que é um chip que você vai receber e você já está destinado a isso. Assim como em Roma, quando eram pegos escravos e eles aceitavam a marca, não os tornava de forma total, absoluta. A marca não significava nada, mas sim a mente. Então, antes de ficar preocupado com qualquer impressão que possa vir a ser nos colocada como possibilidade, se preocupe para quem você está doando a sua mente, a sua consciência. Ouça o seu coração e veja se ele está cheio de ódio, porque esse é o emergir da marca da besta. É se você está sendo todos os dias engravidado pelo ódio, você já olha para o outro como não mais possibilidade de conversão, você olha para um perdido e fala: ele tem que morrer mesmo. Veja se você não está sendo engravidado. Você olha para alguém que está acima de você e não te ajudou, você já começa a dizer: eu quero que ele caia e me veja erguido e vitorioso. Veja se você canta, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender, vão estar na plateia e você no palco. Se você cantar isso com força, se você cantar isso com alegria, torcendo, então me perdoe, você já está sendo engravidado pela marca que é ódio. Não faça isso. Não faça isso, em nome de Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a fé em Jesus. Que mandamentos são esses? São os mandamentos de acordo com o princípio e a saúde da vida. São os mandamentos, os 10 mandamentos. Não somente. Os 10 mandamentos foram comprimidos, eles foram tão apertados e transformaram em um, que são 2, que a partir desse todos serão possíveis, porque você pode fazer qualquer coisa, mas sem amor você não fez nada. Você pode cumprir uma lei, cumprir 99, mas descumprir uma, descumprir toda a lei. Aí Paulo resume para a gente: aquele que ama cumpre toda a lei. Porque se você está marcado com o selo de Deus, que é o amor, você cumpre os mandamentos dele. Mas isso aqui é um desmerecer os mandamentos? Não, porque quem ama honra pai e mãe, que é um mandamento lá de Êxodo. Quem ama não deseja a mulher do próximo. Quem ama não mata. Quem ama luta para não adulterar de nenhuma possibilidade, com mulher ou com a igreja falsa. Adulterar é uma fusão do impuro com o puro. Quando você ouve a gasolina foi adulterada, é porque misturaram com alguma outra coisa que não fosse só a gasolina. Quem ama,
Quem ama, cumpre os 10 mandamentos lá de Êxodo. Mas quem odeia, ainda que os cumpra, os 10 mandamentos, mas não cumpriu. Porque a única possibilidade de cumprir qualquer mandamento vindo da boca de Deus é só se você ama. Quem não ama, meu irmão? 1 Coríntios 13, você já leu. O amor é a marca de Deus. 1 Coríntios desconstrói toda a obra que sai de ti, toda a lei que você cumpre. Os 10 mandamentos, 11, 12, você pode cumprir 300 mandamentos. 1 Coríntios deflagra, ainda que tu dê teu corpo para ser queimado, que é uma possível prova de que você ama alguém, mas sem amor ele diz que não vale de nada, é sem significado. Ainda que você pegue toda a tua riqueza e dê aos pobres, o que é isso? É um mandamento de amor. Mas se não for no amor mesmo, você vai se tornar um pobre e os outros que ganharam as tuas riquezas vão passar uma noite fartos ou um mês. Aqui está a paciência dos santos, que estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, da sua fadiga, e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Aqui só representando o dia final. Você lembra lá nos evangelhos, quando Jesus conta uma parábola que certo homem tinha uma vinha, e na madrugada, na noite, o inimigo plantou o joio, e os discípulos perguntaram: nós podemos arrancar esse joio? Ele falou: não, vocês não sabem discernir o que é joio e o que é trigo. Na tentativa de tentar arrancar o joio, talvez você arranque o trigo. Na tentativa de arrancar o trigo, talvez você arranque o joio. E aqui, um anjo clamando com grande voz diz: agora chegou a hora de separar o trigo do joio. Mas só ele tem essa capacidade, nós não. Porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice sobre a terra e foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e avidimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, significando a abrangência absurda desse dia do juízo de Deus sobre aqueles que até os últimos dias, o último milésimo de segundo da sua existência, entregaram a sua consciência a toda a possibilidade do ódio e do mal, e se engravidaram, foram invólucros de Satanás. Até o último momento da vida, da consciência, do piscar, do abrir e fechar de olhos, Deus bradava nos seus corações: arrependam-se, mas eles não se arrependeram. Então, esse dia vai ser um dia onde o sangue de todos aqueles, representando que a terra vai estar cheia do sangue daqueles que não adoraram a Deus. Uma escolha consciente. Quando eles dão a sua mente para o anticristo, é uma escolha que cada um fez. Essa foi a porção do capítulo 14 de Apocalipse. Espero que tenha sido bastante proveitosa e que tenhamos tido a clareza, sim. Não estamos aqui para decifrar o livro de Apocalipse, não é essa a intenção.
o que eu não tenho clareza, eu fico só com o texto e pacifico o meu coração. Mas até aqui, graças ao Senhor Jesus, a nossa mente está cada dia mais dilatada, porque essa é a intenção do Evangelho, dilatar a nossa mente para toda a possibilidade do amor, porque o amor é o segredo. Se você não souber pregar o Evangelho, resume só uma coisa: ame. Só isso, porque no amor não há erro. Beijo, mãe. Beijo, Salma. Beijo, Maria, Maricélia. Beijo, Marilza. Beijo, Silene. Beijo, Petas. Beijo, Conceição. Beijo, Lúcia Moreira. Beijo, Michele França. Beijo, Joiciane. Beijo, Tiago. Olha só, essa foi a nossa leitura, muito poderosa. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque nós estamos aqui de pé. Estamos cada dia mais convencidos que estamos vivendo e existindo os últimos dias. Os nossos olhos estão vislumbrando, sem que nós percebamos, as profecias do fim se cumprindo. Por quê? Porque elas não vêm com aparência diabólicas, elas vêm com aparência supostamente de nos guardar, de nos proteger, de cuidar do povo. Senhor, nos ajuda em dias de cumprimentos de profecias últimas, que nós não emprestemos e nem doemos a nossa mente e a nossa mão direita para nenhuma ideia que não seja a ideia do amor, a ideia do Cristo encarnado. Em nome de Jesus, dilata o nosso coração, expande a nossa mente para toda a possibilidade do amor, porque é o selo e a marca de Deus. É isso que oramos, porque somos sabidos e estamos já convencidos de que assim é. Em nome de Jesus. Amém. Receba o meu beijo e até amanhã. Em nome de Jesus, leremos o capítulo 15. Se puder compartilhar com seus amigos, faça isso. Beijão.